Olá, aqui é o Irlanda Talk Show, eu sou a Annelise e nós estamos no quadro Mulheres. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Caroline e eu vou passar o microfone para ela para a gente começar nosso bate-papo sobre a saúde mental materna e a campanha Maio Furta Cor que está chegando na Irlanda. Esse é o primeiro ano do Núcleo Internacional e a Caroline e eu também estamos representando o Maio Furta Cor, que é uma campanha que veio do Brasil, agora na Irlanda. Caroline, você pode falar um pouquinho, se apresentar um pouquinho contar um pouco sobre você e por que você trouxe a campanha Maio Furta Cor para a Irlanda? Claro. Olá, pessoal. Oi, Annelise. Que bom esse bate-papo. Meu nome é Caroline Santos Murray, eu sou psicóloga infantil, sou psicóloga perinatal e parental. Eu tenho uma clínica de saúde mental aqui na Irlanda e trabalho muito com esse nicho, né? Com esse nicho das crianças, das mães, né? De tudo que é perinatal, entorno, natal, nascimento, tudo que é em torno do nascimento, com famílias. Então, esse é o meu público. E há 3 anos atrás, as fundadoras da campanha Maio Furta Cor lá no Brasil, a Nicole, psicóloga, e a Patrícia, psiquiatra, que já faziam parte da minha rede, me chamaram e falaram, olha, a gente está fazendo uma campanha, a gente está fazendo um rebuliço aqui, saindo da creche, né, elas duas conversando, e topa, né, fazer algum rebuliço aí na Irlanda? Eu falei, nossa, claro, e daí começou a campanha em 2020. Bem virtual ainda, né? Porque era a época da pandemia, essa coisa toda. E a campanha foi indo e se expandindo. E nós estamos no nosso 3º ano. E esse ano a campanha se expandiu tanto que foi realmente criado um núcleo internacional. Nós já somos 17 países, né? Incluindo a Irlanda. Então eu estou agradecida de realmente, oficialmente agora, trazer a campanha Maio Furta Cor em prol da saúde materna, da saúde mental materna para a Irlanda. Então um pouquinho, essa sou eu e um pouquinho desse desejo, né, de trazer esse tema, essa temática tão importante aqui para a Irlanda. Muito legal. E eu lembro que quando começou lá em 2020, então a gente estava na época de pandemia, né, e era um assunto tão importante de ser falado. Mas agora, em especial, o movimento está crescendo, com os 17 países do Núcleo Internacional e a Irlanda sendo representada. Você pode falar o que a gente pode esperar da campanha aqui na Irlanda nos próximos anos? Ou o que vai acontecer esse ano? Claro. A campanha, né, ela era a nível nacional, mas, claro, os voluntários poderiam, né, estar onde quisessem. Era uma campanha somente em português, né, em 2020, quando foi lançada, sobre a temática da saúde mental. E em maio, porque eles pegaram, né, o link aí do mês das mães lá no Brasil. E aí falaram, então vamos fazer um borbuliço, né, nesse mês inteiro. E aí a campanha expandiu. Nós somos hoje quase 300 representantes, né, oficiais. Então imagina, 300 representantes oficiais. Nessas representantes tem as voluntárias que estão ali. Irlanda, por exemplo, a gente fez um calendário, né? Tem eu, tem você. E a gente fez um calendário e tem várias voluntárias ali, oferecendo palestra, oferecendo posts, oferecendo lives, né? Se juntando a gente a alguma causa. O próprio grupo Mulheres do Brasil também é um apoiador, a Embaixada, a Ciranda Bray, a AMBI, o UPA, Sling, a Tree of Life. Então a gente tem aí, tá agariando aí esse pessoal todo para se juntar à campanha. Mais ou menos isso, foi isso que você perguntou? Sim, e eu acho que é legal também a gente falar que muitas pessoas talvez não entendam por que falar, né, sobre a saúde mental materna. Tu poderia explicar um pouquinho mais por que as pessoas têm que começar, a gente precisa falar mais abertamente especialmente sobre a saúde mental, né, da mulher, porque a gente se fala muito do pós-parto, mas com foco mesmo na saúde mental da mulher. Vou pegar só um gancho, só para, né, às vezes as pessoas perguntam por que é Maio Furta Cor, né? Às vezes coloca fruta cor. Sim. Então, assim, maio... Eu ia perguntar isso, inclusive. Ia perguntar, né? Maio, porque é o mês das mães no Brasil, e depois também com os núcleos internacionais, é o mês do Maternal Mental Health, né? Em todo o mundo. Então, juntou as duas coisas. Furta cor, porque é uma cor que muda, né, as nuances de cor com a entrada da luz. Então, a gente pensou muito que a maternidade não teria somente uma cor. Ia ser muito, né, comprimido.
Então, a gente precisava de um monte de cores para acentuar aí as maternidades, todas as maternidades. Então, exatamente, a furta-cor, ela vai mudando, como se fosse um arco-íris, né, de todas as cores, com a entrada da luz, que é exatamente a comparação com a maternidade. Dependendo da corzinha que entra, é aquilo que você está podendo dar na sua construção. Sim. Então, por isso que é maio furta-cor, né, a gente abraçar aí todas essas maternidades. Muito legal. E você quer falar um pouquinho sobre maternidade expatriada também? Porque a gente está com um foco do Núcleo Internacional, acho que é cuidar especial das mães expatriadas, né? Você acha que tem um caso em especial das mães expatriadas, elas tendem a ter mais problemas de saúde mental após parto? Só, né, eu esqueci de responder a pergunta, né, coloquei outra, respondi. A questão mesmo, né, da importância de se falar, né, em saúde mental materna, e por que a gente tem um mês dedicado totalmente a essa conscientização, é exatamente isso, trazer conscientização e trazer ações para esse nicho da saúde mental. Por quê? Saúde mental já é um tabu em muitos lugares. Já é uma coisa assim que as pessoas às vezes acham que é um adoecimento muito grande, não quer procurar ajuda. Quando a gente fala de saúde mental materna, isso aumenta. Porque a saúde mental entre as mães ainda é um tabu gigante. Ainda é uma coisa ali que é enraizado que a mulher, a mãe, precisa dar conta de tudo. E aí entra, né, o excesso de coisa, o adoecimento. Então, por isso que a gente acha que a saúde mental materna é um tema extremamente importante, porque quando a mãe adoece, quando a mulher não está bem, é uma cadeia, né? Sim. Vai afetar o bebê, vai afetar, né, os outros irmãos, vai afetar a adolescência, vai afetar a família. Então, é uma onda, né, de ocasiões, de ocasionizações que essa mulher adoecida vai ter que né, a saúde mental vai sendo colocada ali nesse sentido. Um dos nichos, né, dos índices de adoecimento é o nicho da mulher imigrante. Tem vários, como se diz, vários grupos e várias questões que fazem com que a saúde materna a saúde mental seja mais impactada, né? Índices de pobreza, vulnerabilidades, violências, várias coisas, né? Falta de política pública, etc. Imigração é uma delas, né? Tá nesse nicho. Então, eu lembro que eu recebi uma pergunta esses tempos falando, a mãe expatriada, né, é mais vulnerável para adoecer? Sim, é mais vulnerável para adoecer, porque já tá nesse nicho e porque também tem outras coisas, outras contingências ali que favorecem, por exemplo, rede de apoio, a questão da cultura num outro país, imagina fazer tudo isso numa outra língua, né? Com certeza. Então tem todos esses fatores aí, rede de apoio é uma delas, assim, né? A gente sente muita falta, comparação, às vezes a gente tá com o pé lá no Brasil, com o modelo de parto, de preparação, né, de pré-natal, e aí a gente vem para um outro sistema em qualquer país e vai ser diferente, numa outra língua. E você vai ficar com aquele sentimento de que tá faltando. Nossa, por que eu não tenho tantos ultrassons? Por que eu não vejo médico, eu vejo uma midwife? Então você tem esse sentimento da falta. Sim, eu acho que, em especial nesse momento que a mulher está tão vulnerável, a gente tende a querer comparar mais, né? O que acontece no Brasil, o que acontece na Irlanda. Bom, vamos continuar o assunto. Então, a gente falou sobre por que a gente precisa desse mês dedicado à saúde materna. E vamos falar um pouquinho sobre os eventos que a gente tem programado também aqui para a Irlanda, né? Tem uma série de lives acontecendo na clínica, no Instagram da clínica, Tree of Life Clinic Official. E também a gente vai ter um evento presencial, o nosso primeiro evento presencial. Você quer falar um pouquinho sobre isso? A gente está com grandes expectativas para esse dia. É verdade. Olha, nós preparamos, como a gente estava falando um pouco, esse ano, como a gente montou o Núcleo Internacional, então é aquele ano de apresentação, né? Muita coisa acontecendo, a gente não conseguir fazer as ações efetivamente, né, na Irlanda ainda, porque também tem que ser tudo passado para o inglês, né? Quando a gente traz a campanha para um país, não pode ser somente em uma língua. Então a gente precisa trazer a campanha em inglês para a Irlanda, né? Porque estamos aqui.
Então não daria tempo disso acontecer. Mas vai ser um ano de apresentação. Então a gente aí começou as apresentações, né? A gente montou um calendário muito legal, muito possível. Fiz vários convites para profissionais aí também da assistência materna. Outras pessoas se voluntariaram e a gente montou um calendário o mês inteiro, que já começou desde o dia 1º, né, com a apresentação da campanha. Já rolaram lives, já rolaram, né, outros debates. Tá rolando isso aqui, que também Sim. faz parte, né? A gente apresentar a campanha. Tem o Too Good To Keep hoje, que é um projeto, né, do Grupo Mulheres do Brasil de troca entre mães. Então, quem quiser saber aí um pouco do nosso, né, do que rolou, né, do que tá rolando, vai lá no Tree of Life Clinic Official para procurar. Então, esse ano é a apresentação. E como ano de apresentação, um dos últimos eventos que a gente vai fazer é um evento presencial. Que a gente convidou, teve uma reunião, né, eu e você, com o embaixador, para eles saberem da causa e para eles nos apoiarem também, né? Então, esse ano, a gente vai reunir nesse evento presencial a embaixada, associações, mídia, né, podcasters e as mídias aqui na Irlanda e profissionais da assistência materna. Brasileiros e também, como a gente mudou um pouco o foco e a gente vai fazer toda essa apresentação em inglês, autoridades e associações irlandeses também vão ser convidadas. E os convites já vão ser mandados daqui a pouquinho. Né? Até porque a projeção para a campanha não é que seja uma coisa muito... Não é que seja pequena, né? Que isso seja só celebrado ali no mês de maio. Em especial porque a gente está falando do Maternal Mental Week. Mas que seja uma coisa... que tenha uma continuidade, né, durante o ano, porque a gente não pode só focar na saúde materna no mês de celebração, né, de mês de atenção. Exato. Então, eu acho que vai ser bem bacana esse envolvimento, especialmente que a gente está com essa ideia de trazer os membros da comunidade irlandesa, né, que tem essa assistência aos cuidados materno-infantil. Exato. Porque a gente precisa deles. E como a campanha... Eu acho que não tem nenhum movimento na Irlanda ainda, né, com esse foco. A gente tem no UK, que a gente tem o Mental Health Alliance, eu acho. O Alliance, Então, assim, a Irlanda precisa disso. Em especial, eu lembro que eu li um artigo ano passado que a gente tem que... Acho que o governo investiu 2,3 milhões, né, num projeto que está sendo lá no Hospital de Limerick, né, para dar atenção à saúde mental materna. Mas, de fato, não tem um movimento, uma pessoa que esteja à frente desse movimento. Então, vai ser, eu acho, um bom experimento para a gente também, né? E o envolvimento da comunidade brasileira, que hoje nós somos 75 mil brasileiros na Irlanda, exato. Sendo que muitas de nós somos mulheres, né? Exato. E somos mães também. Exato. Olha, a gente tem um potencial gigante, né, no nosso campo brasileiro ali, de ideias, de projetos. Então, a gente precisa fazer isso mesmo. A gente precisa trazer coisas para a Irlanda e expandir aqui, porque a gente mora aqui, a gente vivencia o sistema daqui. Né? Eu acabei de ter um bebê, a Helena tem 1 aninho. Então, assim, eu já trabalhava com esse nicho e agora eu experienciei na prática. Então, assim, tem muita coisa bem interessante do pré-natal aqui, mas quando vem realmente um pré-natal psicológico, por exemplo, é inexistente. Sim. Né? Eu ofereço, por exemplo, privado, mas não são todas as mulheres que ao menos sabem que isso existe. Que eu faço um pré-natal fisiológico, que eu posso ter um pré-natal psicológico, com maior informação do que está acontecendo ali nas transformações dessa mulher, dessa família, na chegada do bebê, na transformação de corpo, o que está acontecendo com o teu corpo e com o teu psicológico, vai diminuir as questões dos tabus com a saúde mental, porque essa mulher vai procurar ajuda, vai saber onde procurar ajuda e quando procurar ajuda, e vai diminuir também, talvez, essa extra carga de que a mulher sabe fazer tudo, de que o bebê chegou e que a mulher tem um instinto materno e que ela vai saber fazer. Não existe instinto materno, existe construção de amor materno e ela vai ir fazendo de acordo com as possibilidades dela. Né? Então, quando a gente traz esse tipo de informação, a gente traz uma maternidade furta-cor, né? Com várias cores, com mais leveza, com possibilidades, e diminui o índice de adoecimento. Então, trazer essa campanha para a Irlanda e apresentar as autoridades que precisam e associações que precisam ser apresentadas vai fazer com que a gente caminhe junto.
né? Eu adoro essa parte que tu fala sobre a assistência pré-natal, né? O pré-natal psicológico, porque a gente pensa que o adoecimento mental materno acontece ali no pós-parto. Muito se fala da depressão pós-parto, mas na verdade o adoecimento pode já começar ali na gestação, né? Porque a gente tem toda essa carga em cima da gente, tanto hormonal quanto o peso de, será que eu vou ser uma boa mãe? Todas essas mudanças. Então eu gosto muito quando você fala do pré-natal psicológico. Eu acho que é uma coisa que a Irlanda talvez precisasse colocar no sistema, né? Essa assistência, porque quando a gente procura, a gente tem um bebê, vem ali a midwife, faz a visita pra gente, mas nada se falado sobre, né, como você está se sentindo. Eu acho que, pela minha experiência, ninguém perguntou pra mim. Mas talvez a tua experiência tenha sido diferente do que você teve. Sim, elas perguntam, né? Mas elas já perguntam com o indicativo da depressão pós-parto, né? Então, assim, na segunda semana ali, veio a public nurse e perguntou, mãe, como você tá se sentindo? Meio que tá triste, tá isso, né? Fez uma série de perguntas. E eu falava pra ela assim, olha, meu baby blues tá bem complicado, eu sei disso, mas vou esperar passar. Se tiver alguma coisa além disso, claro, eu vou procurar ajuda. Então ela ficou até assustada, do tipo, nossa, ela sabe o que é baby blues, ela sabe o que isso é uma coisa normal ali, hormonal, do pós-parto, da chegada do bebê, da privação de sono, né? Então, assim, isso eu não tive em nenhum momento de preparação na rede pública, né? Eu tive, eu sou psicóloga, eu faço esse tipo de orientação e tive no privado ali, né, procurando auxílio. Posso fazer uma perguntinha? Claro. Eu fiquei curioso o que é o baby blues aqui. Só que antes, deixa eu falar, gente, tem água ali, vocês podem pegar a aguinha de vocês, hein? Okay. Tem a canequinha aí, tá? Eu quero, a gente fala pra caramba. Não falando, tá excelente. Enquanto vocês vão servindo a aguinha de vocês, né, só quero falar assim, pessoal que tá em casa, pra seguir o Irlanda Talk Show, né, já manda esse episódio pra todo mundo, né, quanto mais gente atingir, melhor. Nossa, super. Né, comentem aqui, deixem um like, porque quando vocês fazem isso, né, o algoritmo do YouTube, ele entende que o conteúdo é bom e vai entregar pra mais pessoas, né, e aí quanto mais entrega, é mais gente vindo aqui acompanhar o trabalho, né, que vocês fazem aqui na Irlanda. Verdade. É isso, agora eu tô curioso pra saber o que é esse baby blues aí. O famoso baby blues. O baby blues, ele é uma alteração, né, emocional e fisiológica. Então, imagina quando a mulher tem um filho, os níveis de hormônio dela ali estão todos, né, dentro de um padrão. Quando o bebê nasce, até a placenta voltar ao normal, até, né, questão de lactação, questão de tanta coisa, os níveis de hormônio delas vão estar todo all over the place. Então, o baby blues é como se fosse uma fase né, passageira, uma coisa que não demora, que abate a mulher ali nessa questão mesmo transicional entre hormônios e a questão emocional de ter um bebê, de ter que se virar. Então, é uma questão passageira que vai demorar no máximo 1 mês aí do pós-parto. Geralmente as mulheres sentem o baby blues depois de 1 semana do pós-parto e ele dura 2 semanas, 3 semanas. Se isso, né, aí entrando um pouquinho mais, se isso se estender, for demorando meses e meses, então procura auxílio, porque daí não é mais um baby blues, né? Uma coisa passageira logo depois do pós-parto. Pode ser um início de depressão pós-parto ou pode ser qualquer outro adoecimento puerperal, que a gente chama, né? Que é o puerpério, é a fase, né, do pós-parto aí da mulher. Muito legal. Alguma pergunta? Não. Muito obrigado. Aprendi bastante agora. E Caroline, você quer convidar as pessoas também para participarem, né, de alguma forma, a compartilharem nossos eventos, as lives, e existe alguma outra forma que as pessoas, especialmente as mães, podem estar apoiando o Maio Futacor na Irlanda? Super. Olha, a gente vai sair agora desse mês de maio e a gente vai começar a pensar realmente nas ações de 2024, que vai ser realmente o mês de implementação de coisas. Mães, pais, associações, quem quiser, né? O maternar, ele é coletivo, ele é social, então não é só para as mães, mas as mães que desejarem, a gente vai pensar aí em como a gente vai poder apoiar também essa mãe, como a mãe vai poder apoiar a própria campanha, né?
Tem mães, às vezes, que falam, olha, quem tem bebês, né, pequenininhos, vamos fazer... Então tá, sei lá, vamos marcar cafés o tempo inteiro para as mães conversarem, para a gente falar sobre um assunto, Sim. né? Quem pode ajudar, ou então troca de roupas. Hoje está tendo um evento, Too Good To Keep, né, que é excelente para sustentabilidade. Tem vários tipos de ações. O Maio Furtacor não é só o profissional ir ali e falar sobre alguma coisa, ficar só nessa teoria. É a gente realmente promover ações, né, que mudem não só a política pública daquele lugar em que a mulher esteja, né? Por exemplo, imagina se a gente consegue implementar um pré-natal psicológico na Irlanda. Que maravilha que vai ser. Vai cair demais o número de adoecimento materno, vai trazer informação não só para a mãe, como para o pai, como para o parceiro ou parceira que está com aquela mulher, né? E vai diminuir também a pressão nas midwives, nas enfermeiras, nas public nurses, ou seja, no sistema. Eu acho que o sistema precisa de todas nós, né? Sim. Em especial, eu acho as mães que a gente apoia uma a outra, né? Porque a gente já passou por isso. Então, assim, eu acho que mesmo que você não seja um profissional, você seja uma mãe que esteja perto de outras mães, procure criar uma rede de apoio, porque essa rede que a gente não tem, né, que a gente espera ter igual ao Brasil, a gente não vai ter, mas a gente pode criar ela, a gente constrói essa rede, né? Vamos falar um pouquinho sobre rede de apoio também, que eu acho que faz total sentido e é acho um forte aliado para prevenir, né, esse adoecimento materno, porque a gente se sente, a maternidade em si já é super solitária. Então, eu acho que quando a gente cria constrói a nossa própria rede, com essa interação com outras mães, a gente talvez possa prevenir um pouquinho esse adoecimento materno, essa solidão, né, que a gente sente, porque a gente não se sente mais pertencente àquela pessoa que antes era mãe e agora não é mais, agora é mãe, desculpa. Não, super. Rede de apoio é um dos pontos assim que a gente bate para a maternidade. Quando a gente fala de maternidade, né, da imigrante, da expatriada, a gente precisa ir completamente agariar redes e redes. E aí a gente precisa entender o que é rede de apoio, né? Rede de apoio não são só pessoas. Rede de apoio é tudo que apoia. Então, assim, uma leitura é uma rede de apoio. Esse podcast é uma rede de apoio. Conversar com outras mães é uma rede de apoio, pessoas, o cafezinho lá da esquina que você adora o cappuccino e que te dá conforto é uma rede de apoio, né? Ações e qualquer coisa nesse sentido que vá te apoiar vai servir como uma rede de apoio. E a gente precisa disso, porque solidão materna é uma das causas, assim, da maternidade que pega demais, mas na maternidade expatriada é um carro-chefe, assim, de causa de adoecimento materno. Porque as mulheres se sentem muito sozinhas, né? O mundo para que ela possa, né, cuidar daquela criança, questão de trabalho, questão de tudo, né? Até o corpo ali tá em reconstrução. Então ela se sente muito sozinha. E num país longínquo, né, ela não tem ali talvez a família, o amigo, eu falo, o tempero regional, né, do próprio país, não tem nada disso, então ela se sente sozinha. A gente precisa maternar coletivamente. Essa é uma das soluções, assim, pra gente diminuir esse vazio. E cuidar de quem cuida, né? E cuidar de quem cuida, exatamente. A mulher precisa ser cuidada, né? Quem pariu ali precisa de cuidado. E não é só cuidado na questão da ajuda, é num cuidado de escutar, num cuidado de não julgar, né? Tudo que apoia, ele precisa ser facilitador. Então, eu preciso facilitar coisas para aquela mulher, né? Num sentido, no meu pós-parto, por exemplo, né? Eu acho que eu venho cantando essa bola há muito tempo, que umas amigas se reuniram e elas mandaram uma cleaner lá para minha casa, né? Então, claro, a gente combinou horário, e veio a moça para fazer uma faxina. Então, assim, eu não estava recebendo visita ainda, porque o bebê era muito pequenininho, mas foi o jeito que elas se contribuíram, né? Então isso é muito facilitador, porque eu falava, gente, eu não tenho nem condição de limpar essa casa, o bebê não dorme, é mamar, né? Tudo isso, e a gente precisa de lugar de pertencimento, a gente precisa pertencer a algo, né? A potência da rede é essa conotação de pertencer a alguma coisa. Então aí, para as mulheres brasileiras que estão na Irlanda, a gente precisa pertencer.
a esse sistema, a esse lugar, as novas criações, né, que a gente está formulando aí enquanto mãe. A gente não pode só nadar contra a maré. Né? Então essa campanha também tem esse intuito, né, de trazer informações sobre o sistema, de dar esse aparo para a mulher entender o sistema. Quando alguém pergunta, por exemplo, sobre o meu parto, foi excelente, porque eu conheci o sistema. Né? Eu escolhi que fosse totalmente com as midwives, né? Eu tive uma doula, eu tinha toda essa informação. Né? Não que esse seja o parto ideal para todo mundo, estou falando só que eu tinha conhecimento em aonde buscar e o que buscar. Então, eu fiquei muito satisfeita com todo o atendimento. Mas tem meninas que ficam muito ansiosas, porque a prima fez diferente, porque os ultrassons lá no Brasil, né, eram uma vez por mês, e aqui não, de jeito nenhum. Porque ela nunca viu um médico, ela viu uma midwife. O que é uma midwife? Eu nem sei. É parteira? O que é isso? Sabe? Então, começa a dar muita ansiedade. Ela começa já esse adoecimento na gravidez. Né? E isso só vai ser levada para o pós-parto. E aí, falando nisso, a gente vê muito nos grupos, né, essa ansiedade das mães recém-grávidas que ficam comparando muito os sistemas. Eu acho que também isso não é muito bom para a saúde mental em geral, porque a gente está na Irlanda. Então, a Irlanda tem um sistema público de saúde que é público, né? Então, ele visa o público em geral. E no Brasil, já o sistema de saúde é mais vendido como um produto, né? Então, é muito gourmetizado. E eu acho que, assim, o sistema de saúde, de cuidado das mães aqui, para mim, funciona super bem. Eu já tive a experiência no público, no privado, já tive bebê em casa, e super funcionou. Até o meu segundo parto agora foi em casa, e eu disse, nossa, eu acho que no Brasil você precisa... É muito mais acessível, né? Esses cuidados extras que a gente procura, mas o sistema de cuidados aqui da mãe não é falho. Ele só é diferente, porque ele é acessível, na verdade, para todos da mesma forma. Então, assim, se você quer um pouquinho extra, você pode ir no sistema privado, mas não há garantias também que você vai ter o pampering, né? Como é que eu vou... Qual seria a palavra para falar esse pampering em português? Mas aqueles mimos, né? Os mimos, mas... Os extras. Exatamente, mas você pode também ir lá, procurar um pré-natal psicológico, você pode buscar um curso de preparação, porque, na verdade, é a informação, né, que é o bem mais valioso que a gente tem. Então, você se preparando com todas as informações que você precisa antes do seu parto, vai dar tudo certo, né? Exato. E... Antes de você falar aqui rapidinho, que papo maravilhoso, hein? Tá muito bom. Eu tô aprendendo um monte aqui. Deixa eu falar, a gente tem mais 3 minutinhos só, tá? Ok, passou rápido. Rapidinho. Então, eu acho que a informação e a preparação é uma das chaves principais para a gente ter um bom pós-parto também, um bom parto, pré-parto e pós-parto. Exatamente. Né? E aí é a chave principal aí da campanha, né, de trazer para a Irlanda com eficácia. Que quando a gente fala de saúde mental materna, a gente não vai falar de remediação. Não é somente medicalizar as mulheres, trabalhar somente quando elas estão deprimidas, ou quando estão sofrendo um burnout, ou quando, né, estou abandonando tudo, porque não é isso. É a gente fazer o preventivo, é a gente trazer informação de qualidade, com a mulher com informação, ela vai saber optar, ela vai saber entender o que está acontecendo com ela, e tá tudo bem se ela for optar ter o parto no Brasil, porque ela tá com muito medo, né, de um parto natural, ela prefere uma cesárea ou isso, ela vai ter informação, ela vai poder fazer uma cesárea humanizada. É a gente trazer humanização para os processos, né? Sim. E que ela tenha a informação de que, claro, ela não precisa ir para o privado completamente para ter tudo isso. Ela pode procurar muita coisa que tem aí, que está disponível. Só que ela tem que saber o que procurar. Sim. Ela tem que saber o que está acontecendo. Então essa é uma das questões aí da campanha, realmente informativo, ação, mudança de política pública e conscientização, né, da população, porque o maternar é coletivo. Muito legal. Então, assim, gente, ó, sigam a gente, né? Sigam o Irlanda Talk Show, deem likes aqui nesse podcast, repassem aí a homens, a mulheres, a quem quiser escutar sobre essa campanha. Assistam as lives de acolhimento. Tem tanta coisa interessante acontecendo. Perguntem se vai ter mais coisa. A gente tá sempre postando o que vai ter. E vai ser, não é só maio, tá? Maio é um mês intenso de conscientização, mas a gente trabalha com isso na Irlanda. Então, assim, nos acessem aí a quem vocês puderem, porque a gente precisa, né, ter essa aldeia. É isso.
Obrigada, viu, Caroline? Obrigada. Então nós estamos encerrando aqui o Talk Show, Quadro Mulheres, e espere o próximo episódio na próxima semana. Tchau, tchau.